E a gente continua falando sobre esse reajuste na conta de luz, que certamente, claro, vai pesar no bolso de todos nós. Mas agora, aqui comigo, o economista professor da FGV, Mauro Rochilin. Muito obrigado pela participação, seja muito bem-vindo aqui ao UOL. Bom, a primeira pergunta que eu tenho de fazer é qual o tamanho do estrago, o impacto que isso vai trazer no bolso de nós brasileiros. Obrigado pela participação. Olha, obrigado. O prazer é meu estar aqui com vocês. Infelizmente, para comentar uma notícia que não é muito alvissareira, mas o fato é que esse aumento deve causar um impacto de cerca de 5 a 7% no bolso dos brasileiros, dependendo da faixa de consumo de cada um. Mas a ideia é essa, vai machucar o bolso mais ou menos nesse patamar. A área técnica, né, da ANEEL havia definido um aumento de 84%, o que não ocorreu. Qual a chance, então, de um novo aumento, de um aumento até maior, como foi o previsto aqui, foi estudado de 84%, professor? Acho que a chance é muito grande. A gente depende de observar como é que vai se comportar a meteorologia nos próximos dias, até nas próximas semanas, na verdade. A gente precisa de chuva caindo aqui na região sudeste, onde estão bacias importantes, e, dependendo disso, para agosto, a gente já tem praticamente contratado um outro aumento, elevando essa sobretaxa aí, talvez a R$ 11,50, é o que se diz, provocando um aumento dessa sobretaxa de alguma coisa próxima a 80%. Bom, a pior crise nos últimos 90 anos, a pior crise hídrica, mas nesse tempo todo, com toda a tecnologia, todo tipo de recurso disponível, aonde o governo falhou, o que poderia ter sido feito para evitar que nós chegássemos nessas condições, professor? Olha, algumas questões são debatidas em torno desse tema que você está propondo. Por exemplo, poderíamos ter estimulado, oferecido mais incentivos a que houvesse o uso, o recurso, a energia renovável. Então, uma ênfase maior, por exemplo, em facilidades para energia eólica, por exemplo, seria uma alternativa. E para as próprias energias hidrelétricas também seria um caso a se pensar. Eu lembro que nos últimos anos prevaleceu a ideia de se conceder licenças para hidrelétricas a fio d'água, que a gente costuma chamar, que diferente daquelas com reservatório, e a ideia é que essas primeiras teriam menor impacto em termos ambientais. De qualquer maneira, o problema é que essas alternativas têm que ser pensadas no longo prazo, né? Não se faz uma usina hidrelétrica em 1, 2 anos, não se constrói também muito rapidamente grandes campos de energia eólica. Então, essas são questões a serem pensadas de longo prazo, coisa que não aconteceu. Mas um detalhe, apesar de a gente estar, de fato, atravessando a pior crise dos últimos 90 anos, é importante chamar a atenção para o fato de que, nos últimos 10 anos, o regime de chuva não nos favoreceu. Então, não é considerar que tínhamos uma situação confortável e, de repente, da noite para o dia, as chuvas se tornaram escassas e isso nos levou a esse problema. Então, na verdade, trazendo esse problema já há quase uma década.